Eu prefiro não citar a Leila e nem o Lamag. Eu acho que eu tenho muito para contribuir, mas não é pouco não. Muito para contribuir. Mas o torcedor que tem caráter, o torcedor que é correto, sem dúvida nenhuma esse torcedor entende esse processo. Fala galera vascaína, aqui é Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Rapaziada, vim bater um papo com vocês. E é o seguinte, o São Paulo pode ter até 8 desfalques para o jogo desta quinta-feira contra o Vasco. Beleza? Tá aqui a informação, vou aumentar um pouquinho, jogo pra cá, então vamos que vamos. O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira, 12, para enfrentar o Vasco no Morumbi às 21h30, pelo Brasileirão, com pelo menos 8 desfalques. O tricolor paulista esperava a recuperação de atletas que ainda não devem estar relacionados para essa partida. Os jogadores nesta situação são os volantes Marcos Antônio e Luiz Gustavo, o atacante Caleri, o meia Oscar, o zagueiro Juan, além de Igor, Vinícius, Lucas e Ferreira. Então podemos aproveitar essa oportunidade aí para arrancar os 3 pontos do São Paulo lá no Morumbi, para que a gente não entre na zona do rebaixamento e fique amargando esses 30 dias aí de paralisação a zona do rebaixamento, né? Então vamos que vamos com tudo. Esperança é a última que morre. E Vasco anuncia o acordo amigável para encerramento antecipado do vínculo com o Payet e agradece ao jogador, merci. Então agora é oficial, beleza? O Payet tá fora do Vasco. E esse é o cara aí, depois de tomar um balão do Eduardo Freeland e uma recusa do português lá, esqueci o nome dele agora. Eu trouxe até aqui a reportagem, tá aqui. Primeiro vou passar essa aqui, ó. Português Mário Branco recusou a proposta do Vasco para o cargo de diretor. O profissional agradeceu demais o convite. Deixou claro que conhece a grandeza do clube, mas nesse momento entende que não pode aceitar a proposta. A diretoria do Vasco segue no mercado em busca de alguém para a vaga deixada na demissão de Marcelo Santana. Aí, tinha tomado um balão apagado do Eduardo Freeland e anunciou esse aqui ontem à noite. Esse cara aí. Trazia aqui a informação que o próprio Vasco trouxe a público. O Vasco da Gama informa que Admar Lopes é o novo diretor executivo de futebol. Com uma carreira internacional sólida e passagens por clubes tradicionais europeus, o profissional português chega para comandar o departamento de futebol do Vasco, trazendo uma abordagem moderna, estratégica e integrada para fortalecer a área. Admar Lopes desenvolveu sua trajetória em mercados competitivos, tendo atuado em equipes como Porto, Mônaco e Lille, com forte ênfase na identificação de talentos e na coordenação de processos de scout. Mais recentemente, ocupou cargos executivos no Boa Vista e no Bordeaux, onde liderou projetos esportivos em contextos de reestruturação. Mas o Bordeaux não está muito bem, não. O profissional tem chegada prevista no Rio de Janeiro nos próximos dias, representando mais um passo do Vasco em direção a um modelo de gestão profissional, com foco em desempenho esportivo e sustentabilidade. Então vamos que vamos. A ficha técnica do cidadão é essa aqui, ó. Nilson Almirante trouxe a ficha técnica. Porto 2009 a 2014, Mônaco 2014 a 2016, Lille 2017 a 2020, Boa Vista 2020 a 2021, Bordeaux 21 a 25 e agora diretor de futebol do Vasco. Poderia ter trazido também o desenvolvimento do clube enquanto diretor. Mas daqui a pouquinho a gente fica sabendo, né? Daqui a pouquinho alguém traz essa informação aí, ou até eu mesmo busco. Tá aqui, olha, é impressionante
como o Vasco gera mais dívida. A facilidade que o Vasco gera dívida. Entra presidente, sai presidente e a facilidade que eles têm de gerar dívida é enorme. Olha só. Clube recebe multa da Receita Federal por dívida de gestão Campelo e Salgado. Deixar a herança aí pro Pedrinho aí, ó. O Vasco recebeu uma multa de cerca de 24 milhões, mas olha só, uma multa de 24 milhões está relacionada à falta de retenção ou recolhimento na fonte de impostos e contribuições, como INSS e imposto de renda, entre outros. Pô, mas caraca, coisas basilares é complicado demais. Então, vamos lá. A dívida que gerou essa multa é de aproximadamente 32 milhões. Como é que você não paga uma dívida de 32 milhões e recebe uma multa quase no mesmo valor? Parece que pegaram pesado aí nessa multa aí também, né? Pô, tá de brincadeira. Uma dívida de 32, a multa de 24, quase que dobrou. Olha, se você tem dificuldade de pagar essa multa, quando você quase dobra, a dificuldade aumenta, né? A tendência de você não pagar é maior. É difícil de se manter. Enfim. A penalidade abrange os períodos de 2019 a 2020, sob a gestão de Alexandre Campelo, e de 2021 a 2022, durante a administração de Jorge Salgado. Complicado demais, cara. Olha, difícil. Vamos lá. As prioridades do Vasco para essa janela. Um segundo volante, um meio-campo de ligação e um ponta esquerda. João Silva trouxe informação, Colina em Foco. Ninguém pensa na possibilidade também de tentar o Piton como ponta esquerda, como no Corinthians ele já jogou algumas vezes. Né? Ninguém pensa na possibilidade de bancar, né? Deixar um pouquinho no banco aí o Piton, né? O João Vitor, né? Complicado, porque se o Vitor Luiz não pode ocupar essa vaga, dá uma oportunidade para o João Vitor, para o Vitor Luiz. Então, por que renovou? Né? Se ele não tem condições de assumir a titularidade, por que renovou? Porque quando a gente tem suplentes, né, a gente também contrata pensando nisso, na iminência aí de ausência, né, do titular, ou por lesão, por cartão, ou por queda de rendimento. Enfim, difícil demais, né? Olha, tem coisas que são basilares e não acontece. Mas é isso, rapaziada. Deixa eu ver aqui, já passei todas as informações. Fiquem com Deus. Dá essa moral aí, dá aquela hypada, ative o sininho, dá uma curtida, se inscreva no canal, comente aí, coloque a opinião de vocês, é importantíssimo. Beleza? Pra gente trocar essa ideia. E é isso. Tamo junto, muita fé, forte abraço e saudação vascaína. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.